Olá pessoal, eu sou Trinity Tarot. Seja muito bem-vindo ao meu canal. Você que está aqui pela primeira vez ou você que curte meus conteúdos sempre. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje o vídeo é sobre Amon, esse marquês poderoso que harmoniza os relacionamentos, as relações amorosas, qualquer tipo de relação, inclusive harmoniza e reconcilia você com você mesmo. Amon, título marquês, elemento fogo e ar, vela violeta, posição zodiacal 0-4 graus de touro. Regente do dia 20 ao 24 de abril. Horário 15 às 21 e até o amanhecer. Planeta Lua, incenso jasmim, metal prata. Carta do tarô, 5 de ouros. Mantra: Avajasekore Amun Nenaha. Anjo governante, Akazia. Sétimo espírito da Goetia, do Ars Goetia. Ele é um marquês infernal, comandante de 40 legiões, um espírito divinatório que revela coisas passadas, presentes e futuras e que pode reconciliar qualquer tipo de relacionamento entre pessoas, seja amoroso, profissional ou de amizades. Na Goetia luciferiana é dito que Amon é capaz de alinhar a mente consciente com a inconsciente. Em sua descrição aparece como um lobo com cauda de serpente, vomitando flamas, mas que, ao comando do magista, toma a forma de um homem com traços caninos ou com cabeça de corvo ou de coruja. Com relação ao seu nome, alguns demonologistas associam ao deus egípcio Amon, enquanto outros com Baal-Hamon, divindade central da religiosidade cartaginesa. Minha experiência com Amon sempre foi muito positiva. Eu sempre gostei de trabalhar com Amon. Toda vez que eu trabalho com Amon é um resultado certo, é certeiro, dá resultado, as pessoas se reconciliam. Geralmente as pessoas me pedem para ativar Amon para uma reconciliação amorosa, e essa reconciliação acontece. Eu ativei Amon, lembrando algumas vezes que eu ativei, era uma moça e eu estava até fazendo outra atividade, eu estava fazendo uma mesa radiônica e Amon apareceu e eu tinha que fazer a ativação dele meio-dia e eu tive que parar a mesa e ir lá fazer a ativação. Assim fiz, fui lá, ativei a presença de Amon, fiz os pedidos e 1h30 a moça estava falando que o rapaz foi lá e que eles se reconciliaram. Outras vezes também, em outros casos que havia uma briga, uma discussão, as pessoas não estavam se falando. Amon é muito rápido, ele age com destreza e rapidez. A última ativação para Amon eu fiz semana passada. Uma cliente minha tem um relacionamento tóxico, um pouco tóxico com o namorado. Ele estava se tornando um pouco agressivo e nós fizemos então essa ativação para Amon. Ela passou um dia dos namorados com ele maravilhoso. Ela falou: nossa, se ele ficar assim,
tá ótimo. E ele tá mais calmo, mais carinhoso, menos cobrador. E então a Mon sempre traz um resultado muito, muito, muito positivo. Eu fiz a Mon uma outra vez, que eu digo que a Mon faz até o que a gente nem pede. Ele é um ser maravilhoso, um Daimon poderoso, e às vezes você não pede tal coisa para ele, mas você ativando, ele vai aonde precisa ser curado, aonde precisa ser harmonizado, aonde existe um déficit de harmonia, de equilíbrio. E eu fiz 1h da manhã uma cura do self com a Mon, exatamente, ativei para minha harmonização interna, para mim mesmo. E era 11 horas, bate na minha porta uma amiga minha que eu nem estava falando, fazia um tempinho. Eu até falei, nossa, a Mon é fantástica, e contei para ela, né? Falei, mas eu nem pedi isso, amor. E aí ela deu risada. E a Mon é fantástico, maravilhoso. Eu gosto muito de trabalhar com os Daimons. Eu acredito que toda a força você pode usar para o bem e para o mal, né? E eu procuro sempre usar para o bem, na maioria das vezes. Então eu gosto de trabalhar com a Mon porque ele reconcilia, porque ele traz de volta aquela harmonia, aquele equilíbrio perdido. Ele cura tuas emoções, ele cura o self, ele cura as suas emoções, as suas mágoas. Então ele faz um trabalho magnífico e você acaba se sentindo bem. Porque às vezes você explode, você é meio rude com o mundo ao seu redor, mas porque você tem gatilhos dentro de você que acabam trazendo o seu pior lado. Você está em desarmonia, você está em desequilíbrio. Então todos nós já fomos ofendidos, magoados, e isso está tudo jogado para dentro do tapete, né, emocional de todos nós, servindo como gatilhos. Então cada vez que você lembra disso ou tem uma situação similar, você já reage de uma forma mais agressiva, reage não tão bem como deveria, causando um dissabor, causando uma rusga, sendo até às vezes grosseiro, grosseira com as pessoas sem necessidade. Então é necessário você curar seu self, porque não é assim, dessa maneira, que a gente resolve as coisas. Quanto mais você é agressivo, mais você prejudica você mesmo. E mais mostra que você não tem controle das suas emoções. Então você acaba perdendo em vez de ganhar. Por isso que eu gosto de ativar a Mon, porque você precisa ter calma, você precisa de silêncio, de ponderação, de equilíbrio. E essas forças são curadas através da ativação com a Mon. E reconciliar-se consigo mesmo e com tudo à sua volta traz benefícios maravilhosos. Então a Mon, o Alcino que me pediu para falar dele, estou aqui garantindo que a Mon é um ser maravilhoso, poderoso, que realmente cumpre, entrega um bom resultado. Todas as vezes que eu acionei a Mon, como eu já disse, sempre foi um resultado perfeito, as pessoas se reconciliaram. Eu hoje estou muito bem emocionalmente. Claro que tem dias que você está melhor, tem dias que você está não tão bem, mas na somatória de tudo, eu na maioria das vezes estou bem, não tenho mágoas de ninguém.
aprendi a superar, aprendi a ser mais calma com Amon, aprendi a controlar as minhas emoções, a deixar as coisas às vezes para lá, porque não valem a pena. Amon traz esse equilíbrio de você saber quando vale a pena você se estressar com alguém, você se impor, e quando a pessoa não merece nem uma palavra sua. Então, necessariamente, nem sempre toda atitude merece uma resposta. Tem pessoas que valem a pena, tem pessoas que estão equivocadas, tem pessoas que são boas, realmente gostam de você, estão do seu lado, mas estão equivocadas em algum ponto a respeito de você. E aí você pode sim dar a sua opinião, dar a sua resposta, mas tem pessoas que querem ver o circo pegar fogo. Tem pessoas que te provocam, tem pessoas que fazem de propósito para tirar você do seu eixo, tirar você do equilíbrio. Essas pessoas não merecem resposta. Eu tenho aprendido muito a usar a magia para o meu controle pessoal, usar a magia para minha melhoria de vida. Essa semana eu estou fazendo Simeges e Vaine, grande rei poderoso, Simeges, que retira toda a magia que possa estar na sua casa, na sua aura, exatamente para eu não ter que me desgastar com as pessoas. Então a magia tem sido prática na minha vida. Eu uso Amon para reconciliar, ou quando eu estou com o meu emocional muito cheio de mimimi, né? Quando eu me importo demais com alguma situação. Então eu uso a energia do sol, a energia de Vaine, para fazer barreiras no astral, me protegendo de qualquer energia negativa. Os daimons estão aqui para isso. Se você pegar o bestiário de Goetia, e muito difícil falar alguma coisa ruim a respeito dos daimons. Nas atribuições deles são sempre a cura, a harmonia, retirada de energia negativa, trazer o amor para a sua vida. Então eles não vieram aqui para nos prejudicar, eles vieram aqui para nos auxiliar nessa trama terrena que vivemos todos os dias. É difícil às vezes as pessoas compreenderem que simplesmente são lados opostos. Os daimons, Lúcifer, trabalham no lado negro da força, e os outros seres que trabalham no lado branco da força. Mas todos trabalham para a força, todos trabalham para a evolução da humanidade. E sem nenhuma dualidade de mal ou bem, não é sobre isso que estamos falando, não é sobre lado branco bem e lado negro mal. Não, não é sobre isso. Lado branco trabalha do lado branco da força, um lado mais sutil, e o lado negro trabalha no lado mais denso da força. Simplesmente isso. Lúcifer, eu já falei, nunca foi o diabo cristão. Lúcifer não está nas escrituras, a não ser um engano de tradução de São Jerônimo. Então Lúcifer é um deus romano, portador da luz, e aí que foi associado ao diabo, e as pessoas não tiram esse estigma até hoje, associando Lúcifer ao diabo. Mas Lúcifer não é o diabo, nunca foi, nunca será. Lúcifer não está na mitologia judaico-cristã. Então podem ficar tranquilos, não trabalhamos com o diabo
não estamos ligadas ao inferno, a não ser o pessoal de cada um, né? Cada um tem o seu próprio inferno, de acordo com as atitudes que tem, de acordo como vive a vida, de acordo com suas escolhas. Então é sempre muito bom a gente estar ressaltando isso, que o lado negro da força não é como as pessoas imaginam. E nem o lado branco. Vocês veem por aí, na internet tem muito disso agora, deu um boom a respeito, falando dos deuses olimpianos, então eles matando, eles castigando. Então isso não quer dizer que nosso lado negro da força é que faz o mal, é que mata, é que destrói. Qualquer ser da criação tem capacidade de fazer o mal ou o bem, depende da circunstância. Então os daimons estão aqui para nos ajudar. Foi criado esse sistema de Goetia e eles aceitaram nossa tarefa. Mas como todo Deus, toda força, ele exige um respeito. Então só dá errado quando você quer caçoar do Deus, quando você faz aquilo da pior forma possível, quando você fica reclamando se o resultado demora, quando você não tem noção. Então eu sou muito contra pessoas desqualificadas ou muito jovens que não têm um preparo estarem fazendo essas ativações com esses seres poderosos, essas forças cegas, que podem e fazem muito bem sim, mas e que de repente, se você não agir como deveria, podem fazer o mal. E depois, para convencê-los do contrário, dá muito trabalho. Então eu faço Goetia há 7 anos já, sempre com muito bons resultados. Amon é um dos que eu mais gosto de fazer, exatamente porque eu nem fiz ativação, a Amon já está ali me cobrando. O cliente fechou o negócio, a Amon já está ali. Então ele mesmo veio me cobrar. Essa última ativação que eu tive com ele, eu ia fazer à meia-noite e poderia fazer às 18. Faltava 10 para as 6, às 18, né? Faltava 10 para as 6, a Amon já estava me atormentando, que era para fazer nesse horário das 18, porque ia pegar os 2 horários da lua, às 18 e à meia-noite. E aí saí correndo fazendo. Então ele me cobra, ele é presente, ele é perfeito, ele realmente faz a coisa acontecer com muita rapidez. E assim fiz, aí correndo já para ativar tudo no horário que ele queria. Então é um daimon que nunca me deixou a desejar, nunca me deixou na mão, que você pode confiar. Os feedbacks são sempre maravilhosos. Se você quer uma reconciliação amorosa, pode confiar em Amon. Claro, eu sempre falo isso. Você às vezes precisa jogar primeiro para ver se tem alguma magia, se tem algum problema, né? Porque às vezes tem muita magia, às vezes tem muitos impedimentos. E o impedimento geralmente é magia dos outros, mas sei lá, ou por exemplo, a pessoa não gosta mais, aí não adianta. A gente aqui faz de acordo com o livre-arbítrio da pessoa. Então, se há um sentimento, se há um amor ainda, se há um fiozinho de esperança e de interesse de uma pessoa pela outra, Amon é maravilhoso. Agora, Amon não força ninguém a estar com o outro se não há mais amor, se não há mais interesse. Então, nesses casos, é complicado porque a gente não força ninguém a fazer nada que não queira.
e eu acredito que a gente nem deva, né, através da magia, forçar o amor de alguém, porque isso não vai ser verdadeiro, isso só vai prejudicar mais ambas as pessoas e isso não é legal. Mas se realmente existe amor, existe carinho, existe uma esperança, existe o interesse da pessoa por você, com certeza vai dar certo, porque Amon é maravilhoso. Amon tira as mágoas, tira as rusgas, tira o ranço, tira tudo em prol desse equilíbrio da relação, em prol da harmonização de tudo, e tudo fica melhor. Então é muito gostoso você trabalhar com essas forças. Eu acredito que você tenha que analisar as coisas friamente, porque hoje na internet são muitas pessoas falando a respeito, cada uma diz uma coisa. Então tem luciferianos mais radicais que falam de vampirismo, que falam de ódio, de vingança, e é o caminho deles, é aquilo que eles pensam. Tem os evangélicos, os espíritas, que não conhecem o caminho do lado negro da força e dão os pitacos, mas eles não conhecem, eles falam sobre o que eles acham, né? E temos nós, os luciferianos equilibrados, que estamos sempre postando sobre Lúcifer não ter nada a ver com o cristianismo. Lúcifer não é o Shaitan, não é o acusador, não é o opositor. Lúcifer não faz parte dessa mitologia judaico-cristã. Lúcifer é o portador da luz, o que traz conhecimento, o que traz prosperidade, o que te leva para um outro nível de consciência. É um deus da estregueria italiana, é um deus poderoso, empoderador. Lúcifer te empodera, Lúcifer traz a luz do conhecimento. Então, a partir do momento que você está com a egrégora luciferiana, você passa a ter mais vontade de estudar, de meditar, de adquirir conhecimentos. Eu agora estou fazendo um curso de neurociência comportamental, porque eu sou luciferiana e eu gosto de estudar. Aliás, eu tenho vários clientes e o meu trabalho tem um resultado muito satisfatório, porque eu uno várias técnicas, várias práticas e acaba dando tudo certo. Então, iniciei esse curso para ter mais embasamento, porque a neurociência, ela é a razão por trás de todo o comportamento humano, porque ela trabalha muito com a mente, com o cérebro, os impulsos que fazem você fazer certas coisas e os neurotransmissores que estão em falta ou estão em excesso, como você pode se equilibrar. Então, o caminho de Lúcifer é um caminho de sabedoria, de iluminação, de poder. É um caminho de elevação de você mesmo, de você se tornar uma pessoa melhor, de você buscar não comparações, mas sim buscar a melhoria dentro de você. Você não precisa ser melhor do que ninguém, você precisa ser melhor do que você foi ontem. Então isso é o luciferianismo, esse é Lúcifer, essa é a luz de Lúcifer, te empoderar, fazer você uma pessoa que se conhece, que se respeita, que luta por você, que tem os seus conceitos, que não é manipulável, que não serve de massa de manobra. Então esse é o caminho de Lúcifer, é o caminho em que eu estou, no caminho da iluminação, do portador da luz, do portador do conhecimento, do nosso fogo interno, que faz com que a gente manifeste as coisas, faz com que nos conheçamos e estejamos sempre um passo à frente na Matrix, porque
conhecemos o caminho, como sair dessa matrix, como nos posicionarmos sem ser manipulados pelo sistema. Então, o sistema sempre, claro, vai nos atacar, vai nos agredir, exatamente porque estamos um passo à frente, rumo a quebrar esses paradigmas destrutivos, cancerosos da nossa sociedade, né? Então, Lúcifer é luz, Lúcifer é conhecimento, como todos os daimons que usamos na Goetia, que trazem só benefícios para nós, desde que saibamos lidar com essas forças. Então é isso, pessoal, falando de Amon, esse ser maravilhoso, poderoso, que é um dos que eu mais uso, um dos daimons que eu mais uso, porque, né, reconciliação amorosa é o carro-chefe das pessoas, né? As pessoas pensam muito nisso. Então, Amon é maravilhoso, ele entrega um trabalho perfeito e estou fechadíssima com ele. Ok, pessoal? Então, se você não é inscrito e gosta do meu canal, se inscreva. Toca no sininho para ser notificado a cada vídeo meu. Curte, compartilha, comenta. E eu te vejo no próximo vídeo.